É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz de Cristo também esteja na sua vida. Mais uma vez aqui para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, o poder da evangelização na família. Na aula passada, nós estudamos a evangelização das crianças. E vamos iniciar nossos subsídios de hoje a continuar falando sobre filhos, educação de filhos. E depois nós vamos entrar de uma forma mais completa e geral e detalhada sobre a evangelização na família. Sabemos que educar filhos não é uma tarefa fácil. Deus, porém, confiou-nos essa tarefa e dela não podemos fugir. Infelizmente, muitos pais estão terceirizando a educação de seus filhos, e isso tem enfraquecido a família cristã. Para que cumpramos essa tão nobre missão, é necessário que busquemos a sabedoria que somente Deus pode nos conceder. Ainda que contemos com a ajuda da igreja, a responsabilidade de educar é dos pais. Educar vem do latim educo e significa criar uma criança, cuidar, instruir. Podemos definir educação como ensino e instrução. Não podemos jamais nos esquecer que a Igreja do Senhor tem uma função educadora como sal e luz deste mundo. Ela deve educar e instruir segundo a palavra de Deus. Como crentes, precisamos ser guiados e orientados segundo as Escrituras, pois ela nos protege das sutilezas do maligno. Se quisermos uma sociedade melhor, mais justa e solidária, precisamos, como Igreja do Senhor, valorizar o ensino da palavra de Deus. Para isso, é imprescindível investir na educação cristã, pois o seu principal objetivo é levar o crente a conhecer mais a Deus. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E assim nós vamos contribuir para que o fiel tenha uma vida reta, uma vida mais sincera e mais honesta perante o Senhor e a sociedade. Nesse processo, a participação da liderança é decisiva. Aliás, ensinar é um dos deveres do pastor, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 2, e também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Vivemos em uma sociedade permissiva, onde faltam valores morais e éticos, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. As crianças e os jovens estão em contato com filosofias ateístas, materialistas e pragmáticas, e tais ensinos nocivos à fé cristã já fazem parte do currículo de muitas escolas. Por isso, os pais não podem negligenciar a educação dos seus filhos. Eles precisam, com a ajuda da igreja, ser instruídos para orientar seus filhos. Os resultados da educação divorciada dos valores cristãos podem ser os piores possíveis. Milhares de adolescentes grávidas, aumento das doenças sexualmente transmissíveis, aumento do número de casos de AIDS, enfim, é terrível quando uma criança ela cresce sem a educação cristã dentro de casa, sem a educação cristã na igreja. Enfim, é difícil, mas nós, como os pais, se obedecermos a palavra de Deus e fazermos conforme os conselhos que a Bíblia nos dá e criarmos os nossos filhos na doutrina e na admoestação da palavra do Senhor, teremos uma recompensa melhor, porque nossos filhos serão criados na presença de Deus e
quando jovens, quando adultos e até quando velhos, eles vão sempre se lembrar e vão da palavra do Senhor e sempre crescerão na presença de Deus. A ordem no Antigo Testamento aos israelitas, conforme a educação, os pais tinham a responsabilidade de ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo de Israel, conforme Salmo 78:5. Assim os filhos, mediante o testemunho dos pais, conheciam a Deus e aprenderiam de forma gloriosa, a temê-lo. No livro de Josué, lemos a respeito do memorial erguido com 12 pedras retiradas do Rio Jordão. Este memorial serviria para lembrar ao povo o dia em que o Senhor os fez passar a pés seco pelo rio. Ao verem esse memorial, as crianças ouviriam a sua história e aprenderiam mais sobre o Deus de seus pais. É preciso que façamos o mesmo com nossas crianças, com nossos filhos, com nossos jovens, com nossos adolescentes, testemunhando do poder de Deus às próximas gerações. É preciso aproveitar cada momento para mostrarmos a nossa gratidão a Deus, de modo que o nosso exemplo de vida fale tanto quanto nossas palavras. No Novo Testamento também acontecia assim. As sinagogas também eram um centro de instrução, onde os meninos judeus aprendiam a respeito da lei. Mesmo havendo essas escolas, a educação no lar era prioritária. Jesus, como menino judeu, provavelmente participou do ensino das sinagogas, juntamente com seus pais, eles que cumpriam os rituais judaicos. Em sua pré-adolescência, Jesus já sabia de cor a Torá, chegando a confundir os doutores do templo. Isto está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Em um Novo Testamento, vemos que a educação começava no lar, passava pela sinagoga e se fortalecia no templo. Temos também o exemplo do jovem obreiro Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, exortando-o a permanecer nas Sagradas Escrituras, que havia aprendido ainda menino. Na atualidade, a escola dominical é a maior e a mais acessível agência de educação religiosa das igrejas evangélicas. Ela auxilia todas as faixas etárias na compreensão das Sagradas Escrituras. Porém, a escola dominical não pode ser a única responsável pela formação espiritual e moral de nossas crianças, adolescentes e jovens. A responsabilidade maior cabe aos pais. Aliás, a educação de nossos filhos deve começar prioritariamente em nosso lar, pois assim Deus recomenda em sua palavra. Os pais precisam cuidar dos filhos com zelo, carinho e amor, oferecendo uma educação de qualidade, pois eles são herança do Senhor e a nossa grande recompensa. Portanto, agradeça a Deus pelos seus filhos. Como forma de gratidão, procure ensiná-los e educá-los no temor do Senhor. Não seja negligente com a educação deles. Os pais são, por natureza, os primeiros professores dos filhos. A criança conhece a Deus primeiramente através dos pais. Por isso, não deixe de fazer o culto doméstico. Reserve ao menos 10 minutos por dia para louvar e adorar ao Senhor com seus filhos. Tais momentos são especiais e ajudam a fortalecer a família. Não permita que a televisão ou quaisquer meios de distração impeçam a sua família de desfrutar desses minutos tão especiais. Lamentavelmente, muitos pais vão à igreja sem os filhos. As crianças e os jovens devem ser persuadidos com o amor a ir à casa do Senhor. Se ainda na infância forem conduzidos à casa de Deus, quando os jovens darão valor a essa prática saudável. A educação cristã começa no lar e é fortalecida na igreja.
notadamente na escola dominical. Educação é dever do Estado e direito do cidadão, porém a educação começa na família. Os pais receberam de Deus uma das mais nobres missões: educar seus filhos. Aqueles que amam o Senhor e a sua palavra vão fazer de tudo para que seus filhos sejam educados segundo os princípios bíblicos. Somente assim livraremos nossos filhos dos horrores que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, pais, vamos implantar dentro de nossos lares o culto doméstico. Vai ser uma bênção na sua casa, vai ser uma bênção para a sua família, vai ser uma bênção no seu lar. Deus fará presente em todos os cultos domésticos que você fizer, pois é do agrado dele, é do agrado de Deus, e o Senhor vai recompensar com bênçãos gloriosas para a sua família. E nós vamos falar um pouco sobre culto doméstico também, que é importante na família, para a evangelização da família. A negligência do culto doméstico tem esfriado espiritualmente a família cristã. A comunhão que deveria ser intensa no lar está sendo substituída hoje pela televisão e pelas longas horas de navegação na internet. Consequentemente, o culto ao Senhor em nossas casas, outrora tão prioritário, praticamente desapareceu. Como se não bastasse, muitos pais optaram por terceirizar a formação espiritual e moral de seus filhos. Não querem ter trabalho algum com suas crianças, adolescentes e jovens. E para se justificarem, alegam falta de tempo. O que será dessa nova geração sem o ensino cristão? É necessário resgatarmos com urgência o culto doméstico. Caso contrário, nossas famílias não poderão subsistir nesses dias difíceis, maus e tenebrosos. Moisés, ele instituiu o culto doméstico. Moisés reuniu o povo e fez-lhes saber a vontade de Deus sobre os estatutos e dos juízos divinos. O lar judaico, por conseguinte, teria de ser uma escola para as crianças aprenderem a temer e a amar o Senhor. Lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação nas famílias cristãs atuais. Não há uma cultura de adoração a Deus no lar. Entretanto, a Bíblia Sagrada destaca o valor do ensino divino cultivado no coração humano. A palavra de Deus deve ser o livro-texto dos pais na educação dos filhos, pois ela é viva e eficaz e produz um poderoso efeito na vida de quem o observa e a pratica, conforme Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. A respeito do ensino divino a ser ministrado no lar, o Senhor ordena, ele diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Mais do que nunca, torna-se imperativo o ensino da palavra de Deus no lar. Nossos filhos precisam aprender com a máxima urgência a amar a Deus como ele o requer, como diz em Deuteronômio 6 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Muitos casais supõem que, pelo fato de ainda não serem pais, acham-se dispensados do culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros em uma família. Portanto, quer você tenha filhos, quer não, a devoção na família não pode esperar. A diferença está apenas no fato de que, havendo filhos, a palavra deverá ser ministrada com o objetivo de alcançá-los também com uma linguagem própria para cada faixa etária. Tendo em vista a prática do culto doméstico,
A primeira coisa a fazer é definir um dia e um horário em que todos os membros da família possam participar. A liturgia não precisa ser a mesma da igreja, todavia o louvor, a mensagem e a oração são elementos indispensáveis. Procure não utilizar o momento do culto para discutir problemas familiares ou de outra ordem. Faça estudos bíblicos, incentive os filhos a falarem acerca de sua fé e ouça as instruções dos mais velhos. Esse é o momento da família cristã. Sejam, portanto, prudentes para edificarmos o nosso lar na rocha inabalável, Cristo Jesus. Não deixe de ler diariamente a Bíblia com seu cônjuge e filhos. Programe a leitura diária para o ano todo e aproveite as datas comemorativas como o Natal e os aniversários para celebrar a Deus em família e agradecê-lo pelas vitórias conquistadas. Um lar que assim procede jamais será destruído. Sempre é possível que haja na família pessoas que não tenham aceitado a Jesus como seu Salvador e Senhor. Apesar disso, o culto doméstico não pode ser negligenciado. Não deixe de convidar os familiares descrentes com amor e sabedoria para que participem da adoração a Deus. Siga o exemplo de Jó. Ele não forçava seus filhos a servirem ao Senhor, mas ainda pela madrugada levantava-se para oferecer holocaustos a Deus por todos eles. Não despreze os momentos de comunhão com o Senhor no seu lar. Busque-o e adore-o de todo o seu coração. Alguns crentes negligenciam o culto doméstico. Sim, negligenciam o culto doméstico por acharem-no antiquado e desnecessário. A falta de tempo e o cansaço são as desculpas mais utilizadas. Entretanto, há textos bíblicos contundentes que exortam o chefe de família a ensinar a palavra de Deus a toda a sua casa. O culto doméstico foi eficaz na vida de Timóteo. Desde a mais tenra idade, ele era zelosamente instruído nas Sagradas Escrituras por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. E o resultado foi maravilhoso. O jovem Timóteo tornou-se um grande obreiro de Cristo. Tomemos como exemplo a mesma atitude de Josué. Ele deixou claro que o povo de Israel deveria escolher a quem deveria servir quando da entrada na terra prometida. Mas fechou a questão quando disse que ele e sua família serviriam ao Senhor, conforme Josué 24:15, motivando a mesma atitude naqueles que o ouviam. Como resultado do culto doméstico, nós podemos apontar o fortalecimento tanto na vida social quanto na vida espiritual, proporcionando-nos bênçãos extraordinárias. O livro de Esther é um exemplo do que ocorre quando instruímos os nossos familiares na palavra de Deus. Embora a rainha e esposa do homem mais poderoso daquele tempo, ela jamais se esqueceu dos ensinos que lhe transmitira seu primo, Mardoqueu, pois o seu primo, que era Mardoqueu, pois os laços entre ambos eram fortes. No momento certo, ela saiu em defesa do povo de Israel e Deus se manifestou em todo o Império Persa. Na união espiritual do lar, sempre haverá lugar para Deus operar e agir, abençoando a todos. Ouvimos todos os dias notícias estarrecedoras sobre tragédias familiares, e como se não bastasse, aumenta a cada ano o número de divórcios em todo o mundo. E o que dizer das drogas, da prostituição infantil que vitimaram milhões de crianças oriundas de lares desestruturados? Mas quando nos unimos para buscar a face do Senhor, para buscar a Deus através da devoção doméstica, Satanás não encontra espaço para destruir nossos filhos. A família que verdadeiramente serve ao Senhor não será abalada, pois o Senhor santifica-a e a guarda. Vemos que em Israel era comum a família adorar ao Senhor por ocasião da Páscoa. É gratificante e profundamente saudável a adoração a Deus em família.
Não, nas tendas dos justos, diz a palavra de Deus, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Salmos 118, versículo 15. Pais e filhos orando, lendo a Bíblia, cantando alegremente no lar, produzem uma atmosfera espiritual de grande valor perante a Deus e também a igreja e a sociedade. Então vamos lá. O culto doméstico precisa ser urgentemente resgatado, pois o mundo quer impor sobre nossas famílias condutas totalmente contrárias às recomendadas pelas Sagradas Escrituras. Se ensinarmos os preceitos do Senhor aos nossos filhos, eles jamais serão tragados por esse século, cujo príncipe é o diabo. Quando a família é alicerçada na palavra de Deus, a igreja local é fortalecida e a sociedade como um todo é beneficiada. Enfim, todos somos abençoados. Não perca tempo, inicie hoje mesmo o culto doméstico. Você vai ver que o culto doméstico vai ser uma bênção gloriosa para a sua vida. Vai ser uma bênção na vida da sua família, como nós já dissemos aqui. Então faça isso, porque uma família crescendo forte, a igreja também vai ser forte. Vai ser uma igreja abençoada, por quê? Porque você está criando a sua família, está criando seus filhos na presença de Deus e resgatando aí o culto doméstico no seu lar. No mundo de intensas mudanças e incertezas, a igreja é a única instituição em que o cristão e sua família pode contar. Por exemplo, lares sofrem terríveis ataques do inimigo e muitas famílias não têm resistido e estão se sucumbindo moral e espiritualmente às investidas malignas. Porque o diabo veio fazer o quê? O ladrão é quem? É o diabo. E ele veio matar, roubar e destruir. Por isso, a igreja do Senhor, representada pela comunidade local, é o ponto de apoio espiritual e moral para a família. Ali se aperfeiçoam os relacionamentos entre os cônjuges, pais e filhos, avós e netos. A família cristã se desenvolve no dia a dia da igreja local. Outra coisa, sem a família, a igreja não funciona. Não podemos ignorar a importância da igreja local junto à família, pois a saúde da igreja está diretamente ligada ao bem-estar espiritual e moral da família. Uma igreja cujas famílias estão arruinadas espiritual e moralmente não terá condições de acolher os não crentes, nem terá autoridade para atuar junto a outras famílias na comunidade em que está inserida. A família fortalecida na igreja é tão importante que o apóstolo Paulo aconselhou o pastor Timóteo a respeito da qualidade de um candidato ao episcopado. O apóstolo Paulo destaca a relação do aspirante com a própria família. Ele diz: convém, pois, que o bispo governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. Aqui ele expressa o impacto do relacionamento familiar com a funcionalidade da igreja local. Famílias desgovernadas inevitavelmente geram uma igreja sem direção. Além de a família ser o elemento básico da funcionalidade da igreja local, ela é a própria extensão desta. Descrevendo a respeito do culto doméstico, o saudoso pastor Estevão Ângelo disse: se a família quiser assistir a 7 cultos a mais por semana, fazendo o culto doméstico, terá uma igreja em casa. É verdade. Além de cultuar a Deus, a família representará o reino divino na vizinhança, no bairro, no mundo, enfim, na sociedade. O próprio Jesus falou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Portanto, podemos fazer de nossa família uma extensão da Igreja de Cristo e representar seu reino neste mundo. A etimologia da palavra igreja remonta à natureza humana do corpo de Cristo. Mateus 18, 17 e Atos 15, 4. Expressam eclésia, que quer dizer igreja, como reunião de pessoas, povo ou assembleia em nome do Senhor Jesus. É uma instituição composta de seres humanos dotados de sentimentos, desejo e volição. Nesse caso, a igreja é humana em sua constituição e composição. Onde há pessoas, há relacionamento. A Santíssima Trindade nos mostra um Deus relacional. As trinas pessoas relacionam-se comunitária, intensa e espontaneamente. Assim, a igreja expressa a dimensão relacional da Santíssima Trindade entre os seus membros. É ali que a família cristã está habilitada a relacionar-se como igreja de Cristo, tanto com o Pai como com o próximo. Assim, a igreja está pronta para acolher as famílias acolher a família, enfim, e outros tantos quanto vierem para receber a Cristo como Salvador. Não há dúvida de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção. No entanto, para que isso aconteça, esse relacionamento deve continuar a abençoar vidas. É preciso zelo pelos princípios. Na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. Não deve haver motivações que desrespeitam a liderança constituída ou a qualquer outra pessoa. E ainda, a família deve investir tempo para se relacionar com outras famílias também. O exercício do ministério não dispensa o obreiro de sua responsabilidade como esposo e pai. Infelizmente, em algumas igrejas locais, é comum cobrarem da família do pastor um padrão de perfeição que nem o Evangelho preceitua. Prevenção ao pecado e vida de retidão na presença de Deus e diante da sociedade são atributos peculiares a toda a família cristã. Porém, é preciso reafirmar que a família do pastor é igual a de qualquer outra pessoa. A esposa do pastor tem nome e os filhos também, e precisam dos mesmos cuidados de que as demais famílias da igreja precisam. Bom e quão suave é o quê? Que os irmãos vivam em união, diz o Salmo 133, apesar de alguns pregadores interpretar esse texto de maneira alegórica, dando a ele uma simbologia espiritual. Nesse versículo, o salmista Davi se refere à família de irmãos de sangue em crise, ou de acordo com Martin Werner, o homem, segundo o coração de Deus, escreve esse salmo por ocasião da união entre os atributos, quando todas elas se uniram unânimes para fazê-lo rei. Logo, o salmo davídico pronuncia a bênção para uma família que anda em comunhão. Irmãos e irmãs que vivem em paz no lar e fora deles são tão valiosos quanto o óleo que ungiu Arão, o sumo sacerdote. Numa casa pacífica unida, as bênçãos do Senhor se manifestam. A leitura bíblica em classe, particularmente os versículos 7, 11, 12, 13 e 15, destaca o exemplo de familiares unidos pela causa do Evangelho. O apóstolo Paulo muito se contentou com o esforço empregado em cada família na casa do reino de Deus. Quando a família sente-se alegre em ir à igreja para adorar a Deus, é uma grande bênção. Ela participa ativamente do culto e não se porta como mera assistente. São momentos preciosos que influenciarão a família por toda a vida. A igreja local é o espaço religioso onde adoramos a Deus e proclamamos o Evangelho. Nada pode impedir esse ideário cristão. Por isso, a família chamada por Deus é convocada a depositar o seu talento na causa do Evangelho.
no ensino, na pregação, na música ou qualquer outra atividade que vise pregar o evangelho e edificar a igreja de Cristo, a família cristã deve estar lá. Não deixe de ir aos cultos, à escola dominical e aos encontros da sua igreja. Esta rotina glorificará a Deus e edificará você e sua família. Então vamos, irmãos, para a igreja, vamos louvar a Deus, vamos para a escola dominical, vamos ensinar os nossos filhos a participarem dos eventos especiais da igreja, para que a nossa família cresça sempre forte, sempre animada e disposta a servir ao Senhor nosso Deus, né? E assim nós veremos os frutos mais tarde. Nós vamos ver o exemplo decisivo e corajoso de Noé, conforme também da sua família, né? A vida de Noé revela as qualidades de outras famílias que precisam ser como a de Noé. E nós vemos então que Noé, no mundo antigo, a sua família, eles escaparam do cataclismo que devastou a terra, pois a terra estava cheia de violência. A fé de Noé estendeu-se aos seus filhos, esses creram em Deus e foram salvos do dilúvio. Não havia nada que pudesse salvá-los a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Somente a graça de Deus que alcançou o patriarca e a sua casa pode salvar o nosso lar da destruição moral e espiritual dos nossos dias. Então, também Josué, que é um exemplo, Josué tomou uma firme e decisiva posição a fim de preservar a sua família da idolatria, da lassidão moral de Canaã. É um exemplo que todo crente também deve seguir, caso contrário, nosso cônjuge e filhos serão destruídos pela iniquidade. Há muitos lares que, apesar de serem conhecidos como cristãos, não mais servem a Cristo. Os pais já abdicaram de suas responsabilidades quanto à formação espiritual, moral e ética de seus filhos. Não mais os educam com amor e firmeza, não lhes impõem qualquer limite. E o que dizer da violência doméstica? Não podemos confundir disciplina com truculência e brutalidades, pois a esse respeito a palavra de Deus é básica e clara. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra de Deus recomenda aos pais que criem os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa que não podemos nos omitir. Veja mais uma vez o exemplo de Josué. Ele não se omitiu, mas levou toda a sua casa a servir somente a Deus. De igual modo, devemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioritária em nossa vida. Assim agiu Josué, porque ele sabia que de outra forma não haveria esperança para o seu lar. Então Josué foi aí um grande exemplo. Uma família também exemplar é a família dos recabitas, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que os recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade aparentada com os queneus e com Jetro, sogro de Moisés. Seu ancestral Jonadab ordenara a seus filhos mais de 200 anos antes que não bebessem nenhum tipo de vinho. Mais tarde, o próprio Deus tomou os recabitas como exemplo para mostrar como uma família pode e deve comportar-se. Eles agiam com dignidade, moderação e fidelidade ao Senhor em meio a uma sociedade corrompida e carregada de vícios. Aos seus filhos, Recabe transmitira fielmente os princípios da lei de Deus. Passados 200 anos, seus descendentes continuavam a observar-lhe as ordenanças e a respeitar-lhe as tradições. Por isso o Senhor resolveu mostrá-lo como exemplo de fidelidade aos filhos de Judá.
Instruído por Deus, Jeremias leva-os a uma das câmaras do santo templo e oferece vinho àqueles homens. Mas eles se recusaram a beber porque se mantinham obedientes à voz de Recabe. Não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, vosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Em virtude de sua obediência, os recabitas foram grandemente abençoados, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste a todos os seus mandamentos, e fizerdes conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Quando da destruição de Jerusalém pelos babilônios, eles foram poupados por Deus, ao passo que os judeus infiéis vieram a perecer. Se encaminharmos nossos filhos nas sagradas escrituras, eles também serão preservados da tribulação que virá sobre este mundo que jaz no maligno. Portanto, instrua sua casa na doutrina e na admoestação do Senhor. Diante de todo Israel, Josué foi decisivo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não agirmos da mesma forma, correremos o risco de ver o nosso lar destruído pelo maligno. O momento requer firmeza e coragem. O que estamos esperando? Neste momento, reúna o seu cônjuge e filhos e renove os seus votos de fidelidade a Deus. Agindo assim, você terá o Senhor Jesus como seu hóspede permanente. Oremos e lutemos pela família cristã. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar a sua família a cada dia. Se você quiser uma família crescendo na presença de Deus, se você quiser os seus filhos tendo sucesso na presença de Deus, crescendo, fazendo a obra do Senhor, coloque na sua casa, comece hoje na sua casa a fazer cultos domésticos, leia a Bíblia com seus filhos, cante com seus filhos, ore com seus filhos e ore também por seus filhos. Façam assim dentro do seu lar. Nós teremos uma igreja mais forte, uma igreja mais unida, com famílias fortes. Teremos igrejas fortes, igrejas que resistam o maligno, que resistam o diabo, que vençam tudo aquilo que o diabo quer que nós assim fazemos para ter um desempenho menor na obra de Deus. Mas que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar a cada dia de todos os males. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, enfim, todos aqueles que vocês estão evangelizando e assim fazendo a obra de Deus. Até os próximos subsídios e que você tenha uma escola dominical abençoadíssima na sua congregação. Não perca, vá lá, participe e coloque esses conselhos da palavra de Deus em prática e você vai ver a bênção do Senhor a cada dia crescendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus.